Assista agora. Jornal Cidade Livre. Motoguia Honda Dream. Dê asas para o seu sonho visitando nosso showroom. Um show de altas cilindradas, design, conforto e sofisticação. Boutique completa para a sua total satisfação. Motoguia Honda Dream. Mais que um sonho, uma realização. Motoguia Honda Dream. Itapetininga. EP Despachante, referência há mais de 30 anos em Itapetininga e região. Oferece diversos serviços em um só lugar, sempre com agilidade e excelência no atendimento. Licenciamento, transferência, recurso de multa, defesa e renovação de CNH. EP Despachante, assessoria e consultoria que você merece. Rua Domingos José Vieira, 1142. Macato Concursos Públicos, o melhor curso preparatório do país, com corpo docente especializado, tecnologia de última geração e aulas com foco nos principais editais, cursos preparatórios para concursos, OAB e pós-graduação, carreira de analista judiciário e administrativo, atualização jurisprudencial com resolução de questões, carreiras policiais, fiscais e nível médio. Venha conhecer os nossos planos, descontos de até 50%. Macato Concursos Públicos, 3275-2626. Jornal Cidade Livre. Apoio cultural. Motoguia Honda Dream, mais que um sonho, uma realização. Boa noite, Itapetininga. Começa agora mais um Jornal Cidade Livre, ao vivo dos estúdios da TVI para o canal 99 da NET. Lembrando que o programa também é transmitido ao vivo pela internet no site www.tvitap.com.br, onde tem um link lá para você participar, mandar sua sugestão aqui, interagir com os nossos convidados. Hoje, do meu lado direito, o Ângelo Lorival Richetti, né? Richetti. Eita, o estudioso da complexidade. Depois vai falar um pouquinho para nós disso. Seja bem-vindo, Ângelo. Muito obrigado pelo convite. Boa noite, senhores telespectadores. Maravilha. Do meu lado esquerdo aqui, o pastor Jorge, famoso pastor Jorge. Seja bem-vindo, pastor. Já deu gentilmente um livrinho aqui para mim aqui. Isso. Depois o senhor vai escrever a dedicatória. Esse é um prazer. Quero agradecer, Gustavo, pela honra e pedir perdão, porque a gente já estava tentando agendar isso. Estava difícil marcar com o senhor, viu? Graças a Deus chegou o dia. Tudo tem um tempo determinado, né, senhor Ângelo? Quero agradecer ao Maurício também, que insistiu, e a persistência substitui até o talento, né? Então, Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela honra e um prazer estar aqui. Maravilha. Então, hoje estamos aqui com o Ângelo e com o pastor Jorge. Vamos para os nossos apoiadores culturais. Daqui a pouco a gente volta com o Jornal Cidade Livre. Até já. Jornal Cidade Livre. Apoio cultural. Motoguia Honda Dream, mais que um sonho, uma realização. Motoguia Honda Dream. Dê asas para o seu sonho visitando nosso showroom. Um show de altas cilindradas, design, conforto e sofisticação. Boutique completa para a sua total satisfação. Motoguia Honda Dream. Mais que um sonho, uma realização. Motoguia Honda Dream. Itapetininga. Voltamos em Itapetininga com o Jornal Cidade Livre, hoje aqui com o Ângelo e com o pastor Jorge. Lembrando novamente que o programa também é transmitido pela internet no site www.tvitap.com.br. Vamos para as principais notícias do dia aqui. Saiu no Estadão que número de homicídios sobe 14% em São Paulo. Casos de latrocínio dobram. A criminalidade voltou a crescer na cidade de São Paulo, mostram estatísticas oficiais do governo do estado. Os casos de homicídios dolosos com intenção subiram 14% na capital em fevereiro deste ano, na comparação com o mesmo mês de 2012. Foram 89 ocorrências em 2013
ante 78 em fevereiro do ano passado. Já a quantidade de vítimas de homicídios variaram 9,6% de 83 para 91. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira pela Secretaria da Segurança Pública. No estado, os dados mostram que houve um aumento do número de homicídios dolosos, saltando de 328 para 371, em igual período do ano passado. Também subiram os latrocínios, de 28 para 33. Houve estabilidade nos demais índices com pequenos aumentos ou quedas. Por exemplo, estupros, 2,5% que subiram. Roubos, que subiu 0,02%. Enfim, esses são os números aí. Como a gente pode combater essa criminalidade no estado de São Paulo, Ângelo, na sua opinião? Bom, em primeiro lugar, o ser humano é um animal, né, que mata outro ser humano. Isso já é um absurdo, né? Mas tem inúmeras formas de o ser humano não agir desse modo. Uma delas, por exemplo, é a educação. Houvesse possibilidade de educação, né, de um respeito de um ser humano para outro, se desde a pré-escola, né, os alunos fossem levados pelos professores a entender que o respeito ao outro é fundamental, né, que é necessário viver em sociedade, e a sociedade significa isso, essas trocas entre as pessoas todas. Mas isso não existe. Em face por causa da má distribuição de renda. Poucos têm muito. E pouquíssimos dinheiro, pouquíssima renda tem a maior parte da população brasileira. Então tem uma grande marginalidade. É como se fosse dois mundos. Você tem o mundo dos educados, dos que têm renda, da classe média ascendente, e você tem o mundo dos que não têm nada e que por isso também não respeita ninguém em nada. Aí as mortes, né? Pastor, só ações militares são suficientes para combater esse crime? Então, eu achei muito legal essa colocação do seu Ângelo e entendo também que a polícia precisava ser mais bem remunerada, né? Na minha opinião, um dos fatores hoje que influencia, além da educação, que é uma das prioridades, mas o policial mal remunerado. Né? Você vê os policiais tendo que fazer um bico para poder sobreviver, para acrescentar um pouquinho a renda. Isso. E a gente vê tanta gente ganhando tanto, né? Exato. E eles que defendem a gente, defendem a população, eu penso que isso também contribuiria para uma diminuição da criminalidade. Que houvesse até interesse de termos pessoas entrarem para o policiamento, fazerem parte da segurança pública do nosso país. Mas as pessoas não fazem porque ganham muito pouco para se arriscar todos os dias. Né? E muitos morrem exatamente na hora do bico. Verdade. Está menos preparado, né, para a condição. Na verdade, policial. dizem que o bico para o policial muitas vezes acaba sendo o próprio emprego, porque onde ele ganha menos, ele vai ganhar mais no bico. Interessante. E além dessa falta de remuneração, qual outros problemas que tem dentro da estrutura da segurança pública do Estado? Então, o que os policiais alegam, inclusive a Polícia Civil, Polícia Militar, é que prende e a justiça solta. Quer dizer, a justiça é lenta, aqueles casos se arrastam, né? As pessoas pegam aí 3, 4 anos por causa de uma morte, quer dizer, fica tão pouco na cadeia, ainda se aperfeiçoa na cadeia em relação ao crime, né? Então, é como se fosse uma bola de neve. O problema vai crescendo, vai assumindo tantos ângulos, que só a partir de um novo paradigma, como a gente estuda, né, o paradigma da complexidade, é possível tomar medidas que vai resolvendo ao longo do tempo esse problema. Isso já foi feito em outros países. Nova York era uma cidade horrível para se viver. Havia zonas lá, regiões da cidade que você não podia passar. Era a morte na certa. Depois de vários programas conjuntos, né, resolveu o problema. Agora não tem mais homicídio lá. Esse número que você cita aí é um absurdo. É muita gente. Apesar de morar tanta gente em São Paulo, é muita gente morrendo. A troco do quê? E a polícia está bem preparada, professor? Não, eu acho que não. Mas aí deve estar incluído também, não sei se eu entendi direito, mas tem criminalidade aí com menores de idade, não tem? Isso deve estar envolvido aí, né? Com certeza. Sim. Então, essa é uma outra questão, né? Isso. É uma coisa que já tentaram se estudar aí, a maioridade, quando a pessoa... é a favor? Eu 16 sou. que reduza? Eu acho que, 14, do jeito que nós estamos vivendo hoje, Sim. os 16 anos não seria ideal. Sim. Porque eles já votam, não votam? Pode votar, não pode?
Então, se ele está podendo fazer isso, parece que dirigir também, não é isso? Que 18, já está podendo. 18 não é 16 dias. Alguém falou que estavam abrindo aí uma exceção para também dirigirem com 16 anos. Não sei se isso passou, mas eu acho que a criminalidade de menores também influencia muito. Aliás, parece que o grande número de homicídios hoje, de assaltos em São Paulo, a maioria são menores, usados pelos maiores, não é isso? Exato. Os maiores escondidos atrás dos menores. Isso. Concorda também com a redução da maioridade penal? Sim, sem dúvida. Inclusive é uma evolução nas pessoas. Eu tenho minha neta de 6 anos, ela já entra no computador, ela já trabalha, ela nem sabe ler e escrever direito, mas já está... Então há uma evolução das faixas etárias cada vez com mais, vamos dizer assim, entendimento do mundo. Mas o entendimento pode ser para o bem ou para o mal. Né? No caso, está sendo para o mal. Porque há um recrutamento desses jovens desamparados, vou chamar assim, porque não tem nem família, a família já se decompôs há tempo, né? Então há um recrutamento para o mundo do crime. Tem essa garantia, né? O menor não pode ir preso, tem essa garantia, então é preciso acabar mesmo com isso. É preciso pensar em termos reais, né? O que é que nós vamos fazer com o crime? O crime organizado. O crime organizado, ele realmente controla todo o Brasil. Tudo que está acontecendo no Brasil, atrás está o crime organizado. Você acha que o crime organizado está sendo bem combatido pelo Estado de São Paulo ou está deixando a desejar? Quando a gente vê as entrevistas do governador, a gente até se entusiasma, né? Porque ele tem passado assim com muita veemência que eles têm se empenhado, comprando helicópteros, armas e preparando os policiais e tal. Mas quando você vê no jornal, a realidade não é bem isso. Parece que está se crescendo mais do que a criminalidade crescendo mais do que o trabalho feito para combater a criminalidade. Infelizmente, parece que uma coisa desvirtua a outra aí. No Rio de Janeiro aconteceu um problema grave de segurança pública, talvez agora que estejam buscando soluções para isso. São Paulo vai ter que chegar nisso? Sem dúvida. Inclusive, o Estado de São Paulo, o governo de São Paulo, a segurança pública, no tempo que eu fui assessor lá do governador, nós tínhamos um programa que a gente chamava de polícia comunitária, quer dizer, a polícia junto com o povo. É um modo de resolver. É isso que está acontecendo no Rio de Janeiro. Agora, precisa de forma nenhuma deixar que um pequeno crime seja cometido. Foi essa a lição que a gente aprendeu de Nova York, né? Uma pequena infração tem que ser combatida. O criminoso, ou o proto-criminoso, aquele que ainda vai ser criminoso, ele precisa estar sabendo que ele vai contra a lei e, se ele for pego, ele vai ser punido. Porque, por enquanto, não tem essa garantia de punição. Ainda mais quando é menor. Mas e a punição, o presídio regenera? Eu acho que não. Não pode que não. Eu já fiz alguns cultos, já fiz algumas visitas em presídio. E quando a gente vai lá, é até gostoso, porque lá dentro parece haver um quebrantamento do ser humano, né? Porque ele fala com a gente, quer mudar, ele quer sair de lá e quer melhorar. Mas parece que a hora que sai de lá, alguns deles saem pior. A gente tem visto aí alguns que saem para esses temporário, né? Quando é época de Natal e tal, ele sai Dia das Mães, e alguns nem voltam e já voltam para a criminalidade. Então, é muito terrível isso, não tem resolvido o problema, né? Estamos ampliando, construindo cada vez mais presídios e não estamos resolvendo o problema, é muito triste. Concorda? Sim, ou seja, está errado o diagnóstico, está errado o modo de agir, as estratégias estão erradas. Aquela ideia do governo federal chegar para ajudar o governo de São Paulo, como ajudou o governo de Minas, de estabelecer um núcleo de inteligência para poder combater o crime, isso vai até um certo ponto. Mas enquanto a população toda, a população organizada, não assumir que é um problema dela também, não só da polícia, não só da segurança pública, que a nossa justiça também precisa ser acelerada e assim por diante, não vai adiantar, sob o meu ponto de vista. Maravilha. Uma próxima notícia aqui.
Cota não garante aluno de escola pública em vestibular, saiu na Folha de São Paulo. A falta de aulas de geografia durante seu último ano no ensino médio fez com que Monique dos Santos Pires, de 21 anos, desistisse do vestibular para as universidades públicas. Abre aspas, não tinha como competir com um aluno de escola privada, diz ela, que trabalha e estuda administração na FMU, faculdade particular. Sua situação ajuda a explicar por que o número de alunos da rede pública nos vestibulares de importantes instituições gratuitas do país caiu ou mudou pouco nos últimos anos, apesar de política de bônus e cotas. Entre 10 universidades que enviaram os dados à Folha de São Paulo, USP, Unicamp, UERJ e UFMG registraram queda no percentual de vestibulandos vindo da rede pública. Em outras 3 unidades, essa proporção mudou um pouco. É um problema a educação no Brasil? Sim, é um grande problema. E qual é o maior problema da educação no Brasil? Eu poderia dizer, baseado no Edgar Morin, que é o pensador que nós estudamos, que não é só do Brasil. No Brasil o problema se acentua mais, vamos dizer assim, né? A questão toda é que nós vemos a realidade só sob o prisma da razão. Nós não percebemos que, além do prisma da razão, que é importante, que é necessário, existe também uma maneira de conhecer, de aprender, através dos sentimentos, através da religião, através de outros modos que não simplesmente o banco da escola. O banco da escola não resolve, porque quando você tem o pai e a mãe, né, antes eles teriam que ser estudantes do que é casamento, do que significa a junção do casal, qual a responsabilidade do casal em relação ao que vai gerar filho e assim por diante. Há toda uma educação que não é só da escola, há uma educação geral que não é levada em conta. Então fica mesmo sendo sério. Ainda mais a escola particular, que você está dizendo que tem assim um certo aproveitamento, até tem quando os pais cobram, quando não cobram também fica sendo uma porcaria. E a escola pública, pastor? Como que está a escola pública? A escola pública, eu acho que eu vou cair mais ou menos de novo na mesma situação do policiamento lá. Eu acho que uma das coisas é o salário do professor, né? Nós temos na igreja muitos professores e são gente que ama o que faz, tem o dom, mas eles sofrem demais porque trabalham muito, ganham pouco e hoje estão enfrentando dentro das salas de aula também o grande problema de ataques de alunos, né? A gente está vendo na televisão todo dia aluno atacando o professor e situações tristes acontecendo. E aí junta ainda o salário baixo, está havendo um desestímulo, né, à educação, né? E quando a gente vê algumas propagandas do Nordeste, assim, na televisão, a gente fica tão feliz, né, de ver aquele moço falando da educação, e fala tão bonito, mas infelizmente são poucos, porque a realidade não é essa, né? A realidade não é essa. Uma diretora de escola no Rio de Janeiro acabou de ser bem machucada por um aluno, que depois ainda que bateu nela, ainda saiu rindo, né? Ou seja, onde que está o senso de autoridade? Quer dizer, o pai não tem o senso de autoridade, a mãe não tem, o professor não tem, o governo não tem. Cada vez mais o governo se mete em corrupção, em comportamentos completamente antidemocráticos, em comportamentos perniciosos, então perde também a autoridade. Então esse é outro ângulo da questão, né? A autoridade. Aqueles jovens que estão mal encaminhados, eles acabam encaminhando os demais também. E não respeito o professor, não respeito o diretor e assim por diante. É muito difícil conseguir o respeito, apesar de amar, né, o que faz a educação. É verdade. Pastor, em São Paulo foi criada a famosa progressão continuada, que é quando o aluno não repetia mais de ano e era aprovado, acho que ainda até hoje existe, né? Sim. Que é aprovado mecanicamente, vamos dizer assim. Você é a favor disso? Não, de maneira nenhuma, totalmente contra. Os nossos pais, eles têm o costume de dizer para a gente, quando eles falam hoje das nossas escolas, e que o que eles aprenderam na época do 4º ano, né? É o que a gente quase aprende na faculdade hoje, quer dizer, está muito fraco o ensino, né? O padrão já caiu, agora ainda se liberar para progressão continuada, ou seja, passa de qualquer jeito, aí pior. Daí agora, não foi uma prova que teve, não foi o Enem que teve, escreveram lá com X palavras que eram isso, CH e tal, né? Coisa... Teve até receita de miojo, né? Isso. Não sei se bem escrita, né? Você é a favor da progressão continuada? Não. Eu sou a favor de que
a escola teria que ser outra coisa do que está aí, né? A gente é um pouco radical em termos de educação, e inclusive por causa da nossa visão, a gente passa a ser até a ser mal julgado pelos outros, porque a gente diz, desse jeito não dá, desse jeito não dá, mas você é do contra o tempo todo? Não, eu não sou do contra, mas eu já estou tendo um entendimento da realidade que é diferente das pessoas que veem a realidade de uma maneira mecânica, de uma maneira linear. O começo, o meio e o fim, e para. Não se percebe que essas coisas todas se entrelaçam e que não dá para você consertar um pontinho sem verificar os outros pontos e assim por diante. Que uma parte, ela é importante, ela contém o todo contém uma parte também. Acontece que todo é parte de algum outro todo. É preciso verificar sob ângulos muito maiores dessa realidade e agir sabendo que mesmo que se tome as melhores decisões, isso tem que ser compartilhado por todos, tem que ser democrático. Sem democracia real, verdadeira, a gente não vai conseguir sair desse modo que a gente vive no Brasil. Nós vivemos sem um não tem o respeito ao outro. Você vai para a Europa, não sei lá na Ásia como falar essas coisas, porque lá eles são tão diferentes, né? Mas você vai para a Europa, você percebe que o europeu respeita o outro. Claro, tem crime, tem isso, aquilo, mas olha, é tão pouquinho, né? Não passa despercebido de ser tão pouco. Aqui, inclusive a grande imprensa e tudo mais, acentua o lado do crime e não o lado das coisas que são ótimas, que também estão acontecendo. Pastor, e os professores de escola pública, você acha que eles estão preparados para ensinar e lidar com esses alunos? Alguns, Gustavo. Eu conheço professores muito bem preparados, professores que dão alegria a gente conversar. E são pessoas que, além de estarem preparadas, elas amam aquilo. A gente percebe assim, um sabor naquilo que elas falam. Mas não é a maioria, né? É um grupo menor, um grupo seleto, que quando fala, você percebe que é uma alegria, uma pujança, né? Tem vontade de fazer. E essas pessoas, você pode ir assistir uma aula que você vai sair de lá, você vai aprender. Perfeito, ótimo. Mas, infelizmente, como eu disse, questão financeira, salário, recursos, falta de segurança hoje dentro da escola, professores sendo agredidos e aí, por diante de alguns outros itens que o governo não está conseguindo resolver, vai tirando a alegria, né? A motivação. Isso, né? Tudo que a gente faz na vida é com motivação. Você está aqui fazendo esse lindo programa que você gosta, dá prazer fazer esse programa. Mas se alguém começar a fazer algo que te desanima, você vai parar. Então, o professor tem que ter motivação para trabalhar. Então, esse é um dos pontos, porque o que a moça falou, né? Eu não tive professores de geografia, então não vou ter condição de enfrentar o que vem pela frente, ainda mais quando alguns que estudam em escolas particulares e tudo mais. Então, o que existe é falta de professor. O professor não vai ser professor. Se ganha pouco, que você tem todo esse problema, ele vai pegar o talento dele e se voltar para outra área. E o problema nosso é realmente perceber como é que nós vamos cuidar da distribuição da renda. Porque quando acontece com o professor, e não tem professor na escola, também não tem médico. Os médicos ficam centrados, né, em locais onde tem renda, o povo tem renda, então pode pagar no consultório e assim por diante. O problema da má distribuição de renda provoca tantos outros problemas, né, que a gente fica vendo uma partinha de cada problema e não consegue perceber que na base da base o que existe é realmente uma situação de pobreza que, por mais que o Lula tenha feito, agora a Dilma está fazendo, há uma distribuição de renda, mas o povo pega esse dinheiro e faz o quê? Vai comprar mais aquelas bobagens em supermercado. Vai gastar em coisas sem nenhum sentido. Não consegue perceber que talvez pudesse gastar mais com arte, assistir filme, ir a teatro, assistir boas músicas e evoluir como ser humano. Esse é meu ponto de vista. Mário, vamos para a próxima notícia aqui antes dos nossos apoiadores culturais. Feliciano, né, o pastor Feliciano, presidente da Comissão de Direitos Humanos, diz que só sairia de comissão se morresse. O deputado federal Marco Feliciano disse que só deixaria a presidência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara se morresse. Desde que foi eleito para o cargo, o parlamentar tem sido pressionado a abandonar a função por conta de declarações supostamente racistas e homofóbicas.
O presidente da casa, Henrique Eduardo Alves, já disse que a situação de Feliciano ficou insustentável e que seria resolvida até terça-feira. Abre aspas, fui eleito por um colegiado. É um acordo partidário e o acordo partidário não se quebra. Só se eu morrer, disse o parlamentar em entrevista ao Pânico da Bandeirantes. Por que ele insiste tanto? Não está insustentável a condição dele lá? Bom, eu queria só fazer um adendo aqui na expressão supostamente. Ou seja, não existe nós não vimos, eu como pastor, a gente está pesquisando isso porque ele é um pastor também, e a gente não viu em um lugar ele ter feito essa declaração homofóbica e racista. Racismo porque o pai dele, o padrasto dele é um negro. Então, e ele também não é tão branco. Ele é dessa linhagem também. Está no meio do caminho. Exatamente. Os antigos diziam, tem um pé da cozinha. Então, quanto a isso, a gente imagina se realmente esse seria um motivo mesmo, né? E quanto à homofobia, no momento, falar que pastor é homofóbico está na moda. E, então, a gente fica muito triste com isso, não tenho nenhum, como é que eu posso dizer assim, legalidade para defender Marcos Feliciano, não estou aqui com nenhuma procuração. Nem é da igreja do senhor também? Não é também da nossa igreja. Aliás, eu acho que se ele estivesse pregando o Evangelho, coisa que ele sempre fez muito bem, ele estaria livre disso, né? Eu acho que ele deveria estar pregando o Evangelho, estaria evitando muita coisa. Mas ele escolheu isso e nós somos frutos das nossas escolhas. Nós não escolhemos a cor dos olhos, o país que vamos nascer, não escolhemos nem o nosso nome, mas a gente pode escolher algumas coisas depois que a gente tem idade para fazer isso. Perfeito. E ter sabedoria para fazer isso. Porém, eu acho que aí é mais uma certa perseguição contra o pastor estar assumindo uma secretaria, né? Mas ele não falou que os negros eram descendentes amaldiçoados de Noé? Ele pregou isso baseado num texto de Gênesis, falando dos descendentes de Caim, que havia uma maldição, porque a Bíblia fala dessa maldição que veio sobre Caim, e quando fala da criação do grupo africano, ele estava ligando isso e aí interpretou-se, essa interpretação, né? Que ele estava dizendo que os negros são amaldiçoados, e de maneira nenhuma. Eu estive na África, agora, recentemente, estive em Senegal, em Dakar, e tenho vontade de voltar para lá, um dos lugares que, aliás, nós, pastores, é um dos lugares que a gente gosta de ir, porque a gente vê a necessidade, temos gente lá trabalhando, mas não vemos dessa forma. Isso é uma forma de pegar um texto ou uma palavra pregada e distorcê-la, né? Infelizmente. E o Marco Feliciano, Ângelo, esse famoso Marco Feliciano aí? Então, eu acho que o nome é infeliz no caso, porque Feliciano seria dizer coisas felizes, né? Mas ele até pode estar dizendo coisas muito boas, mas o que acontece, o que é comunicação, né? Você fala uma coisa, o outro escuta como ele quer, de acordo com a sua vivência, com a sua experiência, com os seus estudos e assim por diante. E existe um movimento pelas redes sociais, por exemplo, o Facebook, né, onde há um grupo, vamos dizer assim, de pessoas de extrema esquerda, marxistas, mas marxistas sem conhecer muito Marx, né, que eles promovem uma difamação contínua a respeito de pessoas. Eles aproveitam, né, algumas coisas são mal interpretadas e fazem um movimento muito grande. E a internet tem isso, ela é capaz de atingir pessoas do Brasil todo instantaneamente, e as pessoas entram, né, porque nem percebe que tem que pedir as provas, que tem que ver as provas, para depois então continuar com o movimento. Ou seja, são os jovens que querem se valer da internet para levar movimentos à frente. Tem movimentos extraordinários que estão corretos, a gente entra e luta junto, e assim por diante. E outros movimentos, como, por exemplo, o do pastor Feliciano aqui, que ele está defendendo até a morte, né, a sua função política. Não sei se isso também é bom. Mas para o senhor ele é homofóbico? Não sei. Para o senhor não leu as declarações dele? Não sei. Eu não tenho também. Ninguém sabe exatamente o que existe. Deixa eu fazer uma pergunta aqui.
Quando que uma pessoa passa a ser homofóbica? Quando ela tem discursos de intolerância contra o seu não igual? Então, por exemplo, o Papa é homofóbico. Dependendo do ponto de vista. Porque, por exemplo, o Papa declarou que ele é contra o casamento de um homem com outro homem. Isso. Uma mulher com outra mulher. Que ele é contra o uso até de anticoncepcional. E eu nunca vi ninguém falar que o padre é homofóbico. Então, aí isso não fica uma pergunta no ar. Isso aí não é uma questão dirigida ao pastor? Não, mas a questão é a seguinte, não defendendo aí, mas há diferenças do discurso, porque, por exemplo, o Marco Feliciano disse que o HIV é o câncer gay. É diferente de você falar, eu não concordo com o casamento e não, você... mas, Gustavo, é o seguinte, eu não sou a favor do Marcos. Tem vídeo dizendo dele. Eu acho que ele foi para a política e agora ele está sofrendo uma consequência e está lá. Sim. São declarações feitas há anos e anos atrás e que agora vieram à tona. Por que não vieram antes? Porque agora ele é político e ele está galgando uma posição lá que está mexendo com o poder, né? Está tirando pessoas do poder, é só isso. Se ele não tivesse feito, ele não seria nem homofóbico, nem racista, nada. Ele estaria no canto dele e ninguém estaria falando nada. A pergunta é a seguinte, o caso é que hoje, quando se fala em homofobia, infelizmente, é muito triste isso, mas lembra-se de pastor, fala-se pensando normalmente em pastor. E não é só o pastor que fala isso. Nós temos... que o Silas Malafaia tem o pessoal é contra mais ele e as pessoas acabaram ganhando, se adaptando à ideia dele. Porque ele que era que levantava a bandeira e ele que levava a pedrada disso. Agora não são outras pessoas também? O pastor Silas Malafaia, ele gosta de uma polêmica, né? A gente já notou isso. Então tem uma polêmica, ele está lá. E um psicólogo muito estudado e se sai muito bem, por sinal. Tanto é que a entrevista com a Marília Gabriela provou isso. É difícil alguém ter um argumento melhor do que o dele. Porém, a questão do pastor Silas Malafaia é que ele foi levando isso de uma forma tão abrupta, né, e tão forte que hoje parece que ele e Jean Williams, né, viraram assim dois defensores, um de cada lado, né? E não é essa a questão. A questão sempre que nós, igreja, agora não estou falando pastores, igreja de Deus, nós amamos as pessoas. Sim. Nós pregamos o evangelho porque amamos as pessoas, senão nós estaríamos fazendo outra coisa. Nós somos chamados por amor e nós amamos pessoas. Agora, como nós não concordamos com o ato, aí pega-se frases soltas e cria-se igual a teologia. Né? Eu estudei teologia e a teologia ensina que uma frase solta ela pode criar uma heresia tremenda, né? Perfeito. Há quem diga até que a Bíblia é a mãe de todas as heresias, porque pega-se um texto e um texto sem contexto é pretexto, frase tradicional da teologia, e cria-se uma igreja, uma denominação, uma seita, qualquer coisa assim, e diz, não, nós estamos aqui na Bíblia. Então pega-se uma frase de um pastor, de um padre, de um escritor de algo no político, por exemplo, e trai em cima daquela frase, que às vezes até é infeliz mesmo, né? Até infeliz, porque todos nós estamos sujeitos a, de repente, soltar uma palavra e depois até nos arrepender, porque não era bem... Aliás, não é nos arrepender, nós não queríamos dizer aquilo, queríamos usar outro... E é o que tem acontecido. Mas o que nos chateia é que essa questão de pensar-se hoje em homofobia, pensar num pastor, dá a impressão que todo pastor é homofóbico. Não, eu tenho na igreja pessoas que estão indo lá vivendo uma vida assim, de homens e de mulheres, e nós estamos ensinando e corrigindo e tratando com amor. Essas pessoas se sentem amadas por nós, não nos vê como homofóbicos. Então, isso é muito importante a gente colocar, porque nós amamos as pessoas, nós não somos contra ninguém, não. Aí começa essa guerra na mídia, aí todos os pastores, toda a igreja, ela é colocada no mesmo patamar, e não é assim que funciona, porque nem todos pensam igual. Isso. Maravilha. Vamos para os nossos apoiadores culturais, daqui a pouco a gente volta com a segunda parte do Jornal Cidade Livre. Até já.
Macato Concursos Públicos, o melhor curso preparatório do país, com corpo docente especializado, tecnologia de última geração e aulas com foco nos principais editais, cursos preparatórios para concursos, OAB e pós-graduação, carreira de analista judiciário e administrativo, atualização jurisprudencial com resolução de questões, carreiras policiais, fiscais e nível médio. Venha conhecer os nossos planos, descontos de até 50%. Macato Concursos Públicos, 3275-2626. Motoguia Honda Dream. Dê asas para o seu sonho visitando nosso showroom. Um show de altas cilindradas. Design, conforto e sofisticação. Boutique completa para a sua total satisfação. Motoguia Honda Dream. Mais que um sonho, uma realização. Motoguia Honda Dream. Itapetininga. Você está assistindo Jornal Cidade Livre. EP Despachante, referência há mais de 30 anos em Itapetininga e região. Oferece diversos serviços em um só lugar, sempre com agilidade e excelência no atendimento. Licenciamento, transferência, recurso de multa, defesa e renovação de CNH. EP Despachante, assessoria e consultoria que você merece. Rua Domingos José Vieira, 1142. Voltamos Itapetininga com o Jornal Cidade Livre, hoje aqui com o Ângelo Riquetti e com o pastor Jorge. O pastor trouxe umas fotos para a gente do projeto que ele tem aqui na cidade. Vamos mostrar para vocês um pouco, depois ele explica. Onde que é esse projeto, pastor? Essa casa, esse lugar onde é? Isso, é uma casa de recuperação chamada Casa Lucas. É no bairro São Camilo. E está pronta, estamos finalizando aí o projeto de bombeiro. Inclusive aí já tem uma caixa de 12 mil litros que o bombeiro pediu. E terminando esse projeto aí dos bombeiros, provavelmente a gente deva inaugurar aí pelo junho, julho, então, presidente Reverendo Rocco, né, que é o nosso presidente. Uma casa de recuperação de drogados. Uma casa de recuperação para dependentes químicos, para homens no caso, né? Quantos lugares? Até 80 lugares. 80. Nós devemos começar com um número menor para a gente iniciar, porque ela é grande, ela é 1.300 metros quadrados, né? Uhum. E a área de terreno é quase 30 mil metros. E como que se darão as internações lá? Nós vamos ter pessoas para cuidar disso, fazer uma triagem, né? Porque nem todo dependente ele precisa ser internado. Então, se houver um acompanhamento de uma equipe preparada para isso, né? Profissional, é dessa forma que vai acontecer. É gratuito? Tem algum custo? Não, tem um custo, mas também vai ter bolsa. Tem um custo porque ela vai precisar se manter, né? Porque ela foi construída, mas agora precisa se manter. Mas mesmo assim, vamos ter bolsa para aqueles que não podem e não é porque não tem dinheiro que vai deixar de ser internado. E quais são as atividades que vocês preparam lá para as pessoas para tirarem elas do vício? Já pensaram em alguma coisa? Nós temos... O vício é algo bem complexo. Hoje, infelizmente, é uma epidemia, né? Uma epidemia muito triste. O governo está declarando isso quase todo dia no jornal, que está perdendo o controle. Estão arrancando as pessoas da rua na marra, né? Levam elas à força, que a gente espera não precisar fazer isso. E nós vamos ter trabalhos sociais ali, trabalhos, laborterapia, por exemplo, bola de capotão, eles costurarem, serviços que as empresas puderem dar, que dê para fazer dentro da casa, igual acontece em presídio. Eu, às vezes, vou visitar presídio, fazer uma reunião no presídio, eu vejo lá eles trabalhando, construindo aqueles grampos e tal. Dá para fazer esse serviço ali na casa. Maravilha. Então, parabéns aí, pastor, pela iniciativa. Obrigado. Ângelo, agora conte lá o que está acontecendo aqui no... Então, eu queria falar na verdade, eu coordeno 2 eventos, vamos dizer assim. Um evento é o Cineclube. O Cineclube, o que ele é? É uma reunião de pessoas que vão assistir filmes, mas vão debater também a respeito do filme. Debater como o filme é feito, qual que é a ideia do diretor,
como que se pretende, que mensagem existe, se é que existe alguma mensagem, assim por diante. Então é um cinema que apresenta uma condição única de ser de graça, todos podem ir assistir, a não ser que o filme seja declarado impróprio para menor de 16, 18 anos. E nós vamos passar no dia 11 de abril um filme que se chama Última Parada 174. Esse filme é do Bruno Barreto, um cineasta carioca, né? E ele trata alguma coisa que foi dita aqui pelo pastor já, a questão da droga, né? A mãe, Marisa, a mãe, ela amamenta Alessandro. O Alessandro é o filho dela, em sua casa, na favela. Viciada em drogas, assiste impotente seu filho ser retirado de suas mãos pelo chefe do tráfico local, devido a uma dívida não paga, dívida de compra de droga. Esse menino, ele cresce, ele vira marginal, ele vai ser um protagonista daqueles que fazem aquele assalto, né, no ônibus da linha 174. Então, é um filme que é muito interessante, principalmente para quem está querendo ver como é que é essa droga, como é que a droga envolve as pessoas e destrói completamente as pessoas. Haja visto o crack, né? E assim por diante. Então, nós temos o Cineclube. Fica o convite aí para o Cineclube lá, Última Parada 174 aqui, que vai acontecer na Biblioteca Municipal. Biblioteca Municipal. E o Edgar Morin. Então, e nós temos também um grupo de estudos, né? Eu trouxe até um dos livros que nós estamos estudando. Eu não posso. Estou brincando. Inclusive, é difícil achar esses livros, mas, né? Então, esse grupo se reúne aos sábados à tarde, a partir das 2h30. Eu não dou endereço porque nós temos limite, né? Inclusive mais de que 6 pessoas, 10 pessoas, não dá para fazer esse tipo de estudo. O que a gente estuda lá? Exatamente o paradigma que não é esse que está nos governando no momento. É um paradigma da complexidade e não da simplicidade, da simplificação, porque você empobrece o conhecimento à medida que você só estuda especialista e não consegue voltar para o conjunto todo, não consegue perceber a humanidade como um todo. O nome desse livro é A Humanidade da Humanidade. Quer dizer, que humanidade é essa que tem a humanidade? E o subtítulo, A Identidade Humana. Também, quem desejar participar do grupo, basta telefonar para mim ou se comunicar comigo, ou no Facebook, né? Isso. E assim por diante. Maravilha. Então, vamos para a próxima notícia aqui. Itapetininga foi contemplada com linha de crédito para mutuários da CDHU. Banco do Povo Paulista implanta linha de crédito para mutuários do CDHU em Sorocaba e região. Montante pode ser usado na compra de material e pagamento de mão de obra. 58 municípios serão contemplados, entre eles Itapetininga. O que vocês acharam? Importante esse Sim, fomento? É muito importante, né? Mas eu também já ouvi umas palavras de outra pessoa dizendo o seguinte: as casas que são feitas, porque são casas para pobres, são casas feitas de loteamentos que não têm toda a infraestrutura social e viária necessária, viram cubículos e viram muito mais favelas. Então, essa é uma questão. A outra questão é que o prefeito agora, o nosso prefeito atual, está revendo a lei da terra brasileira, aqui da terra paulista, né? Ele está revendo. Então, no momento, como é que essas pessoas vão construir as suas casas? Em que espaço? Se não está sendo permitida, né, o alvará para as pessoas construírem, ou para o CNH, CDHU construir, assim por diante. É um problema difícil também. Pastor, não é também mais um... Você sabe que você falando isso agora, veio uma pergunta aqui, não sei se vocês sabem, mas qual será que é hoje o déficit habitacional de Itapetininga? Será que alguém tem essa informação? Deve ser grande, viu? Grande? Será que ainda muita gente depende do aluguel? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu não tenho os dados, né? Vou trazer esses dados, mas sem dúvida. Interessante isso, né? Não é muito pouco, interessante, sim. Porque nós vemos hoje, o Taboãozinho, por exemplo, comentei ontem lá na igreja, o Taboãozinho, quando se falava em Taboãozinho, as pessoas falam, não vou morar ali. Hoje, quanta gente morando lá, aquele condomínio bonito, aqueles outros loteamentos que saiu ali, Gramado 2. Eu comecei a olhar e falei, meu Deus, graças a Deus, isso é uma notícia boa, né? Sim. Isso é uma coisa que alegra o coração da gente, porque pessoas saem do aluguel. O senhor falou bem, tem que ter uma infraestrutura,
Mas graças a Deus já poder, a pessoa está na casa própria. Né? Isso é. Isso é uma alegria para a gente. Isso também é uma iniciativa de ajuda social, também um assistencialismo, como é feito também pelo governo federal? Então, agora é diferente. Aí vem a diferença, né? O que é assistencialismo, o que é assistência social, né? No caso, a casa própria é uma necessidade do brasileiro porque está dentro da cultura brasileira. Nos Estados Unidos, as pessoas não pensam em ter uma casa própria. Aonde está o emprego, ela vai, trabalha, ela contrata lá o aluguel da casa e assim por diante. Não tem essa necessidade que sente o brasileiro de ter sua própria casa, de ter seu centro. É dali que ele vai para tudo mais, né? Ele tem um lugar que ele consegue voltar. É o sossego dele e assim por diante. Então tem que ser uma boa casa própria. E o sistema de governo propõe, né, os programas aí de mutuários propõem, né, dá condições e tudo mais. Mas o dinheiro que é dado não dá para comprar terrenos que se possa ter uma casa melhor. Daí a crítica desse urbanista, que eu não lembro qual o nome dele, de dizer, os terrenos não são bons, não tem o 10, 15 metros de frente, né? Então vai ser uma construção meio ruinzinha, né, em termos urbanos e assim por diante. De fato, o que o prefeito está dizendo pelas suas assessorias é que ele não quer terrenos de 5 metros de frente, né? Ele não quer, mas será que dá para comprar, com o dinheiro que está aqui, comprar terrenos maiores? Vamos perguntar, você concorda com essa nova decisão do Di Fiore aí de limitar os loteamentos da Tapetininga? Então, isso tem os dois lados, né? Eu vejo lá um grupo hoje na Câmara também combatendo isso, porque acreditam que vai influenciar muito naqueles casos de pessoas que não têm condições de ter um lote maior e o meio lote, o antigo meio lote, lhe serviria. Eu tenho dificuldade de entrar nessa questão porque não é um ramo difícil para a gente, né? Não é bem aquilo que a gente entende, mas eles dizem da questão dos empresários, né? Da questão daqueles que estão construindo, dos pedreiros, que pode diminuir muito o serviço de mão de obra. Mas isso é uma pergunta, uma interrogação que está no ar aí. Você concorda com essa nova decisão do Di Fiore? Concordo e não, porque a questão que ele está alegando as coisas estão erradas. Ora, se as coisas estão erradas, existe todo um sistema na prefeitura para verificar o que está errado e punir. Então ele toma uma decisão geral que vai pegar o que está bem e o que está mal, né? Quando ele poderia, antes de rever a legislação, são 6 meses para rever uma legislação dessa. É muito tempo, não pode ficar 6 meses sem haver construção aqui. O homem do dinheiro, o empresário, né, que vai pagar, vai comprar terreno, vai construir em cima de terreno, ele vai para outra cidade. E Tapetininga fica perdendo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a indústria que Tapetininga perdeu. É a mesma coisa, não tem a condição, né, para ficar o capital aqui em Itapetininga, e Itapetininga vai se empobrecer economicamente. É um risco que eu não sei se a assessoria do prefeito está percebendo. E é preciso perceber, porque nós todos vamos ficar pobres também. Mas aqui não é a bola da vez? Então, a bola da vez. Eu ia dizer isso agora. Então, mas agora deixa eu entender. Desculpa a minha ignorância agora nesse assunto aí. Mas parou? Não pode fazer mais? Não dá. Está proibido. Não libera. E, por exemplo, nós temos empresários aí na cidade que fazem aquelas casas para se vender pela caixa rapidamente, casas baratas, né? O preço acessível do tal de 7 por 25, 5 por 25. Isso. E essas pessoas que construíram, então, eles vão perder isso? Como é que... Não, acho que construído, só loteamento, né? Loteamento não fará mais. Isso, porque não está dentro daqueles 10 metros, que é uma lei municipal. Depois a lei federal veio e disse que poderia ser de 5 a 10. Né? Só que não se segue essa lei federal. Exatamente. Vamos para a próxima notícia aqui, também é uma notícia polêmica. Itapetininga irá exportar lixo para outra cidade. A Prefeitura de Itapetininga decidiu levar o lixo doméstico para outra cidade da região. A Prefeitura estima gastar 3,2 milhões para o transporte e disposição do lixo em outro município. Foi aberta a concorrência pública para escolher uma empresa que executará esses serviços. 3 cidades já demonstraram interesse em receber os detritos: Botucatu, Cesário-Lange e Iperó. O lixo será coletado normalmente, como é hoje, e levado para o atual aterro, no Capão Alto.
Lá será despejado em uma plataforma e posteriormente carregado em caminhões com capacidade de 25 a 30 toneladas e transportado para um novo aterro em outra cidade. O valor estimado se restringe ao carregamento na plataforma, transporte e disposição em outro aterro habilitado pela CETESB. Não inclui a coleta nas ruas e transporte até o aterro do Capão Alto. O que você achou? Perdão, pastor, o que você achou da decisão de exportar o lixo? Outra cidade vai receber o nosso lixo. Vai ganhar algum 3 lugar, milhões. Né? Vai para algum lugar. Jogar fora não dá, né? Mas não tem um aterro, eles estão mandando para algum aterro agora pronto para isso, preparado para isso? Provavelmente em outras cidades aí. Não, ainda vai ter a licitação. Ainda abrir a licitação para ver quem ganha, né? O problema do lixo Tapetininga é um problema bem... muito antigo. Bem antigo, né? Nossa. É antigo. E exportar o lixo e pagar por isso, o que o senhor acha? Não, o caso é o seguinte, não, se estiver resolvendo isso, não está aumentando o custo para a população, eu acho que não vamos ter problema, né? Mas precisa ver se isso não vai... Que custos vão trazer para o cidadão, né? E essa decisão? Então, se for uma decisão do prefeito, ele, quando candidato, ele falou que ia cuidar do lixo, colocando aqui uma usina de compostagem. Ora, então não vem essa indústria do compostagem aí do lixo, porque rende muito dinheiro o lixo. O lixo é uma coisa que rende muito dinheiro. Então, nesse caso, ele está indo contra a própria campanha que ele fez, né? Porque ele está querendo que o lixo daqui vá para outro lugar, onde lá eles vão ganhar o dinheiro que nós ganharíamos aqui. Né? É outra perda de renda. Eu falei do CDHU, né? Perda de renda porque vai para fora. No lixo, a mesma coisa está acontecendo, é recurso nosso de Itapetininga que vai para fora. E depois a gente vai ver a questão da indústria também. Então, existe uma má formulação de política em termos de economia, em termos de recursos, em termos de finanças, em termos de administração pública. Eu sou graduado pela GV de São Paulo em administração pública. Depois eu trabalhei no governo durante 50 anos, né? Então, a gente sabe um pouco assim do governo, vou dizer, muito pouco, mas sabe. E a gente percebe quando a gente sabe que alguma coisa vai dar errada para frente, porque quando nós tomamos um ato na nossa vida aqui agora, pode a vida toda vir uma consequência, como falamos aqui do Feliciano, do pastor, horrível, né? Agora, quando um prefeito toma uma decisão, um encaminhamento errado, a autoridade, o que acontece? Isso vai reverter para um grande problema daqui 10, 15, 20 anos. A administração pública é décadas, né? A administração do comércio, da indústria, você toma a decisão agora, 3 meses depois, deu certo ou deu errado, você já corrige, se puder, e assim por diante, né? A gente não pode esquecer as estradas do Brasil, né? O Juscelino resolveu aplicar-se, aliás, os governos anteriores, os presidentes anteriores também, aplicar em estrada. E o que fizeram com as ferrovias? Foram deixadas de lado. Hoje a gente sente o grande problema do transporte, né? Os caminhões, tudo lá parado nos portos, os portos não conseguem dar saída e as ferrovias não existem, né? Pastor, o senhor acha que essa terceirização do lixo aí será benéfica para Itapetininga? Ou ter um aterro aqui seria o ideal? Não, eu sou da ideia de que é o seguinte, se não vai acrescentar custo e resolve, eu acho que tudo bem. Porque de uma certa forma, né, ele disse que ia resolver o problema do lixo, vai resolver. Vai resolver desse jeito. Vai resolver de outra forma, né? Agora precisa ver se isso vai acarretar um outro custo. Se não for acarretar, eu acho que resolvendo o problema do lixo, alguém só vai receber se também tiver de acordo em receber, não é isso? Mas qual que era a proposta de campanha que o senhor tinha dito? É de um beneficiamento do lixo. Quando você beneficia o lixo, tem várias vantagens. Uma delas é o gás metano, que você aproveita para vários... porque ajuda os outros combustíveis, ok? Além disso, você também consegue fazer com que o lixo, não só o não orgânico, também vire matéria-prima de várias indústrias e assim por diante. Então, existe mas é só para grandes cidades. No discurso que ele fez como candidato, ele imaginava uma Itapetininga enorme, do tamanho do que seria Sorocaba e assim por diante. Ele não conseguiu ou não quis aqui não seria tão viável, a gente não teria umas toneladas de lixo, não teria tanto lixo. Isso. Então, é só esse ponto de vista. O outro ponto de vista da questão do lixão, né, do lixão que existe em Itapetininga,
você tem que cuidar do lixão, porque de qualquer maneira não vai sair das nossas casas e vai lá para o outro município, vai passar antes pelo lixão. Vai para algum lugar, né? Então não vai resolver. Então no final vai dar a mesma coisa. Vai dar a mesma coisa, só que vai dar ganho para outro município. Porque todo mundo olha o lixo com uma visão meio de que não tem como você gerar renda com aquilo. E, nossa, lixo vale muito dinheiro. Tem, mas acho que tem que ter todo um preparo, né, para isso. Isso, Custa Maravilha. dinheiro. Vamos para a próxima e última notícia do nosso programa, que 1 hora passa rápido. Nossa. A infraestrutura pesou para a siderúrgica ThyssenKrupp. A infraestrutura pesou para a siderúrgica ThyssenKrupp se instalar na cidade de Poços de Caldas, em detrimento a Itapetininga, que disputava um investimento de 100 milhões de reais. O município mineiro tem 3 distritos industriais instalados, que têm à disposição, além de terrenos, pavimentação, energia, água e transporte. A gente está devendo na infraestrutura? Não tem ainda nada de... Porque não é a primeira vez que a gente ouve falar de empresas que estavam para se instalar aqui e foram embora, né? No passado também nós tivemos outros casos assim, estamos tendo agora. Então esse é um caso para o prefeito ver urgentemente, ver o que está precisando. Eles vêm, exigem algumas coisas de infraestrutura e não conseguem, é isso? E vão embora por isso. Itapetininga não tem nenhum distrito industrial ainda, por exemplo, né? Nada que atraia. Qual que é o grande problema da nossa infraestrutura aí, do nosso... Então, a questão da industrialização do município talvez não seja a melhor política, né? Porque a indústria ela dá pouco emprego. Cada vez mais as indústrias elas aplicam pouca mão de obra e capital intensivo, né? Não capital humano, capital intensivo. Então, não resolve muito na questão de emprego. Mas, de qualquer maneira, dá algum emprego. E elas não vindo para cá, se perde esse emprego. Quer dizer, o nível de desemprego em Itapetininga se mantém sempre alto. Haja visto as reportagens que tem tido aí a respeito do PAT, né? Forma aquela fila imensa à busca de emprego, né? As pessoas ficam 11 horas da noite já na fila para de manhã ser atendida lá no órgão público que vai ver questão de emprego, seguro-desemprego e assim por diante. A questão toda é que o industrial, né, o capitalista, ele vai onde ele ganha mais. Porque para ele não interessa muito a questão social, para ele interessa o lucro. O que arrende a ação para os acionistas. Então ele vai onde se oferece mais. Se aqui oferece condições ótimas para ele ficar, uma das condições é a isenção de impostos. Foi isso que deu a diferença em relação a essa cidade mineira. O prefeito tira, durante 20 anos, os impostos. Os impostos municipais, não, vocês não pagam, ficam aí. E é uma das grandes indústrias Mas isso é uma legislação estadual, não é? Nesse caso, você pode ter a legislação. O imposto estadual, só o Estado pode dar isenção. Mas o imposto municipal é o prefeito. Foi mais ou menos isso que aconteceu já com aquela Copenhague. É que, na verdade, assim, Minas Gerais tem uma forma muito agressiva de lidar com essa questão do imposto. Ela é muito denunciada, porque ela trabalha junto com o município. Enquanto São Paulo ele não dá isenção a nível estadual, Minas dá também a nível estadual. Então, a empresa tem a isenção do imposto municipal e estadual. Aí não tem como, né? Não dá para concorrer. E nessa visão aí de infraestrutura, o que você acha que falta mais para Itapetininga? Tem que investir no quê? Em mão de obra, mão de obra especializada, né? Treinamentos. E eu acho que melhorar esse distrito industrial aí, né? Porque nós temos que é dito que é ali perto da Utilferto, não é isso? Isso, é indo para Catuba. Mas como você disse agora há pouco, não chama atenção, não tem uma logística. Uma placa bonita ali, não tem marketing. Não tem marketing, eu acho que é a palavra certa. Também. Também. E para você, Ângela, para a gente terminar o programa, o que falta para Itapetininga na área da infraestrutura? Falta toda a infraestrutura da cidade toda, né? Porque quando você pega só um pedaço indústria e instalação, já tem esses problemas todos de não resolvidos, né? De terrenos compatíveis, mão de obra especializada, treinada para aquilo e assim por diante. Mas se você for, por exemplo, eu moro no Jardim Daisy, aquela avenida marginal que passa ali é cheia de buraco. Quer dizer, mesmo as ruas nossas de Itapetininga tem problemas, mesmo os loteamentos têm problemas, calçadas, problemas. Quer dizer, quando você pega a parte do território de Itapetininga, você já tem problemas. Então, esse é mais um grande problema, entre outros. Pastor Glauco aqui, Gustavo, fale para o pastor Jorge mandar um abraço para o Glauco e para a Cristina. Nós somos da Igreja Quadrangular. Um abraço para o pastor.
Maravilha, Glauco. Deus abençoe. Conhece o Glauco? Conheço muito. Um abraço a ele, a família, e um prazer saber que ele está nos assistindo. Maravilha. Então esse foi o nosso Jornal Cidade Livre de hoje. Ângelo, queria agradecer muito sua participação. Obrigado mesmo. Volte sempre ao jornal. Eu agradeço muito também, porque eu não tenho vindo, né? Eu vinha nos outros programas anteriormente com outro apresentador, mas é a primeira vez que eu venho com você. Eu agradeço muito. Mas assiste o nosso programa. Não, assisto também, então tá bom. porque em casa não pega, por causa do Jardim Daisy, é rebaixado, não pega, né? Mas depois eu vejo então pela internet. Né? Maravilha. E eu também agradeço porque tenho a oportunidade de falar um pouco do paradigma da complexidade, de falar um pouco do Cineclube. Eu agradeço essa oportunidade. E agradeço também aos ouvintes, né? Essa liberdade que eu tomei de me expressar segundo minhas opiniões, que são minhas mesmo, e podem estar certas, podem estar erradas, né? Muito obrigado por tudo. Obrigado. Pastor, volte sempre, foi um prazer conhecer o senhor. Obrigado, Deus aqui. abençoe. Obrigado pelo você, livro, sua família. Feliz. Deus abençoe, seu Ângelo, todos que trabalham com você aqui, sucesso, e que Deus use cada vez mais o seu programa para beneficiar alguém, ajudar alguém, contribuindo com a nossa sociedade itapetiningana. Eu agradeço também ao pastor, porque trouxe uma palavra que é muito importante para o ser humano, e essa palavra está sendo esquecida, que é a palavra amor. Amor. É a palavra básica de tudo do que é humano. Maravilha. Muito obrigado. Obrigado a vocês, obrigado, Ângelo, obrigado, pastor. Lembrando então do Cineclube, 11 de abril, às 7h30 da noite em ponto. Às 7h30 da noite em ponto. Na biblioteca de Itapetininga. Na Biblioteca Municipal. Também hoje tem reunião do Instituto Nossa Itapetininga Estado Sustentável lá na Câmara dos Vereadores. O Pedro Torres sempre pede para informar, que às vezes eu acabo esquecendo, mas hoje a partir das 6 horas, daqui a pouco, já começou. Já começou. Maravilha, então esse foi o nosso Jornal Cidade Livre de hoje. Amanhã a gente está de volta, fiquem com Deus e até lá. Já acabou.